Olá! Nessa aula discutiremos sobre a Constituição Federal de 1988 como um marco legal que consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Faremos também uma problematização da universalização de direitos em um contexto de desigualdades. A Constituição Federal de 1988 considera os direitos humanos, a democracia, a paz e o desenvolvimento socioeconômico como essenciais para garantir a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a educação se configura como uma ação essencial que possibilita o acesso real a todos os direitos. Em 1996, o Brasil torna real o compromisso assumido na luta pela consolidação dos direitos humanos e lança o Programa Nacional de Direitos Humanos de número 1. Em 2002, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi reformulado e em 2010 foi lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos de número 3, que tem um eixo de número 5, que trata da educação e da cultura em direitos humanos e ainda dialoga com o Plano Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, que foi lançado também em 2003 e teve sua versão final publicada em 2007. Este plano está respaldado em documentos internacionais, notadamente no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos e em seu plano de ação. Em 2012, o Ministério da Educação aprovou as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, as quais estão em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996. Essas diretrizes têm como fundamento os seguintes princípios: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Essas diretrizes, como marco legal, objetivam orientar a comunidade escolar e todos que são responsáveis pela educação, promovendo a inclusão e a prática da educação em direitos humanos em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Esta é uma ação concreta para garantir as condições necessárias para assegurar as liberdades fundamentais, como a ausência de discriminação, a ausência de miséria e o usufruto de uma vida digna, a liberdade de desenvolver e realizar o potencial humano de cada pessoa, a ausência do medo, traduzida na garantia de segurança pública, a ausência de injustiça e de violações ao Estado de Direito, a liberdade de pensamento e opinião, de participar em processos de tomada de decisão e de formar associações e ter um trabalho digno. Parece utopia, mas o Brasil vive uma realidade em que se percebem resultados de investimentos sociais realizados pelo governo brasileiro ao longo da última década, como a distribuição de renda, a inclusão social e a promoção do acesso à educação, com o aumento da oferta de vagas e disponibilização de recursos que garantem um ensino de qualidade. Deixo para nossa reflexão as seguintes questões: nossas conquistas estão ameaçadas? Por quais sujeitos e forças? Como nós podemos transformar a educação em direitos humanos em um direito efetivo? O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é fruto do compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma construção histórica da sociedade civil organizada.
Ao mesmo tempo em que aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, incorpora aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Agregando demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade pela efetivação da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e pela construção de uma cultura de paz. Assim, como todas as nações, na área de direitos humanos, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos resulta de uma articulação institucional, envolvendo os 3 poderes da República, especialmente o Poder Executivo, governos federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, organizações internacionais, instituições de educação superior e a sociedade civil organizada. O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes, e para sua efetivação, todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da equidade, no respeito à diversidade e na consolidação de uma cultura democrática e cidadã. Nessa direção, o governo brasileiro tem um compromisso maior de promover uma educação de qualidade para todos, entendida como direito humano essencial. Assim, a universalização do ensino fundamental, a ampliação da educação infantil, do ensino médio, da educação superior e a melhoria da qualidade em todos os níveis e nas diversas modalidades de ensino são tarefas prioritárias. Pergunto a vocês, como esse movimento tem se efetivado na atualidade? Como vocês enxergam as ações pró-melhoria da qualidade da educação? Conforme já discutimos em nossos fóruns, é dever dos governos democráticos garantir a educação de pessoas com necessidades especiais, a profissionalização de jovens e adultos, a erradicação do analfabetismo e a valorização dos educadores e da educação. Também da qualidade da formação inicial e continuada, tendo como eixos estruturantes o conhecimento e a consolidação dos direitos humanos. Cabe destacar a importância da participação da sociedade civil organizada, como coautora e parceira na realização dos objetivos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. De fato, a efetivação dos compromissos nele contidos somente será possível com ampla união de esforços em prol da realização dessa política, a qual deve se configurar como política de Estado. O processo de elaboração do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos teve início em 2003, com a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, por meio da Portaria de número 98 de 2003, constituído por especialistas, representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas e organismos internacionais. Fruto de um trabalho concentrado para orientar a implementação de políticas, programas e ações comprometidas com a cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. Em 2006, foi concluído um trabalho que precedeu este documento, sob a responsabilidade de uma equipe de professores e alunos de graduação e pós-graduação, selecionada pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir daí, o documento foi submetido à consulta pública via internet e, posteriormente, revisado e aprovado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, o qual se responsabilizou por sua versão definitiva. Como resultado dessa participação, a atual versão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos se destaca como política pública em 2 sentidos principais. Primeiro, consolidando uma proposta de um projeto de sociedade
baseada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social. Segundo, reforçando o instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como um processo a ser apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa. Nosso país chegou, assim, a um novo patamar que se traduz no compromisso oficial com a continuidade da implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, como política pública capaz de consolidar uma cultura de direitos humanos a ser materializada pelo governo em conjunto com a sociedade, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. A estrutura do documento atual estabelece concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de ação, contemplando cinco grandes eixos: educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança pública e educação e mídia. Gostaria de problematizar junto a vocês a questão da Gostaria de problematizar junto a vocês a questão da universalização de direitos em um contexto de desigualdades, pois atualmente, em contraposição a todo esse movimento de construção e afirmação dos direitos humanos, o quadro contemporâneo apresenta uma série de aspectos inquietantes no que se refere às violações desses direitos, tanto no campo dos direitos civis e políticos, quanto na esfera dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Além do recrudescimento da violência, tem-se observado o agravamento na degradação da biosfera, a generalização dos conflitos, o crescimento da intolerância étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras. Mesmo em sociedades consideradas historicamente mais tolerantes, como revelam as barreiras e discriminações a imigrantes, refugiados e asilados em todo o mundo. Há, portanto, um claro descompasso entre os indiscutíveis avanços no plano jurídico-institucional e a realidade concreta da efetivação dos direitos humanos. O traço conjuntural de defesa do fortalecimento dos direitos humanos resulta da conjugação de uma série de fatores, entre os quais cabe destacar o incremento da sensibilidade e da consciência sobre os assuntos globais por parte de cidadãos comuns, a institucionalização de um padrão mínimo de comportamento nacional e internacional dos Estados, com mecanismos de monitoramento, pressão e sanção. A adoção do princípio de empoderamento em benefício de categorias historicamente vulneráveis: mulheres, negros, povos indígenas, idosos, pessoas com deficiência, grupos raciais e étnicos, gays, entre outros. A reorganização da sociedade civil transnacional, a partir da qual redes de ativistas lançam ações coletivas de defesa dos direitos humanos, visando acionar estados, organizações internacionais, corporações econômicas globais e diferentes grupos responsáveis pelas violações de direitos. Em tempos difíceis e conturbados por inúmeros conflitos, nada mais urgente e necessário que educar em direitos humanos, tarefa indispensável para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização desses direitos. Esse é um desafio central da humanidade, que tem importância redobrada em países da América Latina, caracterizados historicamente pelas violações dos direitos humanos, expressas pela precariedade e fragilidade do Estado de Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos básicos,
de segurança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo de grandes contingentes populacionais. No Brasil, como na maioria dos países latino-americanos, a temática dos direitos humanos adquiriu elevada significação histórica, como resposta à extensão das formas de violência social e política vivenciadas nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, persiste no contexto de redemocratização a grave herança das violações rotineiras nas questões sociais, impondo-se como imperativo romper com a cultura oligárquica que preserva os padrões de reprodução da desigualdade e da violência institucionalizada. O debate sobre direitos humanos e a formação para a cidadania vem alcançando mais espaço e relevância no Brasil a partir dos anos 1980 e 1990, por meio de proposições da sociedade civil organizada e de ações governamentais no campo das políticas públicas, visando ao fortalecimento da democracia. Esse movimento teve como marco expressivo a Constituição Federal de 1988, que formalmente consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. O Brasil passou a ratificar os mais importantes tratados internacionais, globais e regionais, de proteção dos direitos humanos, além de reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Estatuto Tribunal Penal Internacional. O Estado brasileiro consolidou espaços de participação da sociedade civil organizada na formulação de propostas e diretrizes de políticas públicas pela implementação de diversos conselhos e outras instâncias. Entretanto, apesar desses avanços no plano normativo, o contexto nacional tem se caracterizado por desigualdades e pela exclusão econômica, social, étnico-racial, cultural e ambiental, decorrente de um modelo de Estado em que muitas políticas públicas deixam em segundo plano os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ainda há muito para ser conquistado em termos de respeito à dignidade da pessoa humana, sem distinção de raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe social, religião, cultura, orientação sexual, identidade de gênero, geração e deficiência. Da mesma forma, há muito a ser feito para efetivar o direito à qualidade de vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, ao meio ambiente saudável, ao saneamento básico, à segurança pública, ao trabalho e às diversidades cultural e religiosa, entre outras. Uma concepção contemporânea de direitos humanos incorpora os direitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária. Por sua vez, inspiradas em valores humanistas e embasadas nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando sua universalidade, indivisibilidade e interdependência. O processo de construção da concepção de uma cidadania planetária e do exercício da cidadania ativa requer necessariamente a formação de cidadãos e cidadãs conscientes de seus direitos e deveres, protagonistas da materialidade das normas e pactos que os protegem, reconhecendo o princípio normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade internacional e o compromisso com outros povos e nações. Além disso, propõe a formação de cada cidadão e cada cidadã como sujeito de direitos, capaz de exercitar o controle democrático das ações do Estado.
A democracia entendida como regime alicerçado na soberania popular, na justiça social e no respeito integral aos direitos humanos é fundamental para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos. Para o exercício da cidadania democrática, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família requer a formação dos cidadãos. A Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996, afirmam o exercício da cidadania como uma das finalidades da educação, ao estabelecer uma prática educativa inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, como finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lançado em 2003, está apoiado em documentos internacionais e nacionais, demarcando a inserção do Estado brasileiro na história de afirmação dos direitos humanos e na década da educação em direitos humanos, prevista no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. São objetivos balizadores do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos: fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, promover o pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana, fomentar o entendimento, a tolerância, a igualdade de gênero e a amizade entre as nações, os povos indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos. Estimular a participação efetiva das pessoas em uma sociedade livre e democrática, governada pelo Estado de Direito. Construir, promover e manter a paz. Assim, a mobilização global para a educação em direitos humanos está imbricada no conceito de educação para uma cultura democrática, na compreensão dos direitos dos contextos nacional e internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade. Também na inclusão e na pluralidade. A implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos visa, sobretudo, difundir a cultura de direitos humanos no país. Essa ação prevê a disseminação de valores solidários, cooperativos e de justiça social, uma vez que o processo de democratização requer o fortalecimento da sociedade civil a fim de que seja capaz de identificar anseios e demandas, transformando-as em conquistas que só serão efetivadas, de fato, na medida em que forem incorporadas pelo Estado brasileiro como políticas públicas universais. Proponho mais outra reflexão para vocês, para nós. Nossas demandas e nossos anseios têm sido incorporados como políticas públicas universais? Onde estamos falhando? Podemos destacar como uma importante linha de ação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos o desenvolvimento normativo e institucional por meio da consolidação e do aperfeiçoamento da legislação aplicável à educação em direitos humanos, proposição de direitos normativos para a educação em direitos humanos, apresentação aos órgãos de fomento, a pesquisa e pós-graduação, a proposta de reconhecimento dos direitos humanos como área de conhecimento interdisciplinar, tendo, entre outras, a educação em direitos humanos como subárea. Proposta de criação de unidades específicas e programas interinstitucionais para coordenar e desenvolver ações de educação em direitos humanos nos diversos órgãos da administração pública. Inclusão da temática dos direitos humanos nos concursos para todos os cargos públicos em âmbito federal, distrital, estadual e municipal.
e também da temática da educação em direitos humanos nas conferências nacionais, estaduais e municipais, e também das demais políticas públicas. Fortalecimento do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, apoio à criação e à estruturação dos comitês estaduais, municipais e do Distrito Federal de Educação em Direitos Humanos. Muito bem. Nossos desafios são vários e nossas perspectivas devem se firmar no sentido de constituirmos como educadores comprometidos com a promoção da justiça social e com respeito à dignidade humana. Todo esse movimento implica na produção de saberes, no conhecimento e na reflexão sobre conceitos complexos. Penso que nosso curso tem sido uma excelente oportunidade para a revisão de paradigmas e para a construção de uma sustentação teórica que evoque, doravante, uma prática refletida para a afirmação dos direitos humanos. Concluímos aqui nossas reflexões sobre os marcos legais da educação em direitos humanos, focando aspectos importantes da Constituição Federal de 1988, que consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania. Discorremos ainda sobre os principais aspectos norteadores do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Na próxima aula, discutiremos sobre a universalização de direitos em um contexto de desigualdades, a partir do Programa Nacional de Direitos Humanos. Espero vocês. Até breve.